A paz do Senhor, igreja. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, convite do pastor Tiago. Eu sou um grande admirador dele. Ele já esteve em Igaratá por 2 vezes ministrando em nosso retiro. Esteve no retiro do ano passado ministrando para nós. Esteve no domingo de manhã no nosso congresso lá também ministrando para nós, e dessa vez eu que vim ministrar a palavra de Deus para a igreja que ele pastoreia. Amém? Quero agradecer também ao irmão Marlon por me dar a oportunidade, agradecer a minha esposa, que foi uma correria hoje para a gente estar aqui, aos meninos que me acompanham, o Anderson, o Júlio, estão sempre do meu lado. Falei, meninos, vamos lá comigo, preciso de vocês. São eles que me acompanham nos montes de sexta-feira para buscar mais ao Senhor. Então, não é só passando frio que eles têm que me acompanhar, né? Eles têm que me acompanhar também quando for a hora da bênção também. Infelizmente, para a tristeza deles, casei com a mulher mais bonita da igreja e eles tiveram que ficar solteiros, mas estão orando a Deus para o momento deles chegar também. Sem mais delongas, amigos, abram a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Paulo. O irmão Marlon já me antecedeu e leu parte de uma das cartas do apóstolo Paulo, a carta de 2 Coríntios, e sabemos que Paulo foi um grande homem de Deus, foi um homem muito usado por Deus, mas houve um preparo peculiar, ímpar e especial no começo do ministério dele, que é isso que eu quero falar com vocês hoje. O chamado, todos nós temos. Deus vai nos guiar e nos mostrar qual é o nosso chamado. Mas para nós exercermos esse chamado, é preciso preparo. E somente Deus que é capaz de nos preparar e nos consagrar e direcionar a fazer a obra dele. Amém? Livro de Atos Apóstolos, capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los para presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele indagou: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Podem tomar os vossos assentos. Amados, como eu já adiantei, Paulo, um grande homem de Deus, antes Saulo. E a partir do momento que Deus entra na vida dele, até mesmo o nome dele, Deus muda. Paulo, ele era um homem muito estudado nas leis, na palavra, na Bíblia, na Torá. Era o que ele tinha de base para estudo de Deus. E ele foi um grande aluno de Gamaliel.
Gamaliel, naquela época, era um dos grandes estudiosos, teólogos do primeiro século. E Paulo, nada mais, nada menos, foi um dos alunos dele. Porém, Paulo, ele foi preparado até ali somente em doutrina. Ele não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus ainda. Ele ainda, Marlon, não tinha a intimidade com Deus. Ele não entendia o que os discípulos tinham passado com Cristo para ele não os persegui-los. Então ele começou a persegui-los. Aqui nós vemos no primeiro versículo do capítulo 9 que Saulo, ele respirava ameaças de morte. Em todo momento, ele só pensava em matar aqueles que pregavam aquele evangelho de Cristo, que pregavam aquilo que Cristo veio e deixou para nós hoje. E Paulo, ele pede cartas, ele quer ir a Damasco, ele quer acabar, cerrar com a vida dessas pessoas. Não somente os discípulos, a palavra já disse, que todos aqueles, homens ou mulheres, que estivessem com aquela doutrina. Porém, neste caminho que ele estava, ele teve um encontro. Um encontro com nada mais, nada menos que Cristo. Aleluias. Quem me dera ter ouvido a voz de Cristo na minha conversão, assim como Paulo ouviu. Quem me dera ver o brilho da luz reluzente, como Saulo viu naquele momento. Porque imagino eu que tenha sido maravilhoso. Imagino eu que tenha sido um brilho maior do que o do sol. Porque eles não conseguiam ver nada, eles só ouviam. E com isso, surge uma indagação vinda de Cristo. E ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu, quando li esse versículo, já tinha lido outras vezes, mas dessa vez que eu li, eu me perguntei uma coisa. Saulo, ele estava perseguindo homens. Por que Cristo perguntou a ele: Saulo, por que me persegues? Sabe por quê, Marlon? Que Jesus perguntou para ele: por que me persegues? Porque Cristo sabia que aquelas pessoas que Saulo estava perseguindo eram pessoas que tinham Cristo dentro dele. Pessoas como nós, que tem Cristo, tem Deus dentro delas. E quando o inimigo quer nos afrontar, ele quer nos perseguir, Deus vai lá e fala: por que você quer me perseguir? Por que você quer perseguir os meus filhos? Você não vai tocar neles. Eles têm promessas. Eles são vasos escolhidos. Eles têm chamado. Eles serão homens e mulheres que honrarão o meu nome. E é isso que Cristo fala. Ei, Saulo, por que você persegue os meus? Por que você persegue aqueles que me têm dentro deles? Porque quando Cristo aparece na última vez para os seus discípulos, ele sopra o Espírito Santo em seus discípulos. E a partir daquele momento, os discípulos têm o Espírito Santo. Então os discípulos, ele tem Cristo dentro deles. Não é mais eles que vivem, mas Cristo que vive neles. É por isso que Cristo se dirigiu dessa maneira a Saulo. E mais impressionante é a resposta de Saulo. É o que me deixou mais intrigante. Porque Saulo, ele vai responder a Jesus: quem é, Senhor? E ele diz: sou Cristo. E Paulo, ele diz assim, no versículo 4, então ele caiu por terra, que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao quem queriu: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e vai e entra na cidade,
E Paulo, ali, ele pergunta para Cristo: o que queres? O que queres que eu faça? Sabe o que acontece? Ali Paulo, ele já entendeu que era o momento de ele começar a obedecer à voz do Pai. Era o momento de ele não obedecer mais àquela voz que ele tinha na cabeça dele de apenas de ensinos de doutrina. Era o momento de ele ter o conhecimento com o Espírito Santo. Era o momento de ele começar a ouvir a voz de Deus para guiá-lo e direcioná-lo para o caminho certo, para o caminho da vida e não da morte. Para o caminho que ele leve a palavra, a ajuda nas mãos dele, e não uma espada com sangue manchado em suas mãos. Era isso que Jesus estava fazendo com Paulo. E Paulo, ele logo entendeu isso. E Paulo, no versículo 9, a palavra vai dizer que ele esteve por 3 dias, ficou sem beber, ele ficou sem comer e ele ficou sem enxergar. Ele não via, ele não comia e ele não bebia. E tudo que é colocado na Bíblia, ele tem um porquê e um porém. A Bíblia é um livro sagrado que não se muda nenhuma vírgula nela. Toda a palavra ela é inspirada por Deus. Então eu comecei a me perguntar: Deus, por que o Senhor colocou isso? Era só para dizer que ele sentiu fome e não comeu nada, não bebeu nada e ficou sem ver? E eu fui conversando com Deus. E Deus foi me mostrando que, primeiro, voltando ao versículo 1, o que Paulo estava fazendo? Conspirando contra os servos de Deus. Sabe o que Deus fez? Fechou os olhos dele. Você não vai ver mais aqueles que você quer matar. Você não vai enxergar mais nada, porque tudo que você enxerga é morte e destruição. Você vai fechar os seus olhos e eu que vou lhe direcionar a partir de agora. Às vezes, chega um momento na nossa vida em que a gente se encontra num beco sem saída e parece que a gente não consegue enxergar mais nada. Mas eu digo para você, não temas, porque Deus vai estar te guiando. Lembra daquela passagem bíblica? Anda um tanto entre as águas, e as águas iam ao meu tornozelo, e depois ao meu joelho, à minha coxa, ao meu peito. Chegou um momento que você não dava mais pé. Ali é o momento que o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. Enquanto Paulo estava aprendendo a palavra, ele enxergava tudo o que queria. A partir do momento que Deus falou: agora você vai ter um encontro comigo, você vai enxergar o mundo espiritual. Eu fico me imaginando no lugar de Paulo, 3 dias sem conseguir enxergar nada. E eu fiquei pensando quantas coisas a gente imagina e pensa. Quanto que Paulo não rebobinou a fita na cabeça dele, relembrando todas as escrituras que ele estudou, dizendo: o Messias vem, o Messias vai salvar, o Messias vai batizar com o Espírito Santo, o Messias vai morrer, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia, e ele vai voltar para buscar os seus. Porque é preciso Deus fechar os nossos olhos carnais em alguns momentos. Sabe por quê? Porque a gente precisa parar de enxergar muito o que está o mundo material à nossa volta e começar a se conectar com as coisas de Deus, com o mundo espiritual. Para que nós possamos enxergar qual o caminho nós devemos seguir, para que nós possamos começar a enxergar como nós devemos fazer a vontade de Deus. E nós só vamos conseguir fazer isso quando a gente abre os nossos olhos espirituais. É uma das coisas que eu mais peço em minhas orações. Eu falo: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver o que o Senhor quer que eu veja. Abra minha mente espiritualmente para que eu possa entender
aquilo que o Senhor quer para mim. Abra os meus ouvidos espiritualmente para que eu possa ouvir a sua voz. E abra os meus lábios para que eu fale tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Isso é se conectar com o mundo espiritual. E é isso. Agora vem as outras duas partes. Sem comer e sem beber. Talvez alguns já devem ter entendido isso. Qual é o momento em que nós estamos na presença de Deus, em que nós nos deixamos de lado do alimento e do líquido? É a preparação e consagração. É o momento em que nós falamos: Cristo, agora eu vou me consagrar a Ti, eu vou jejuar, eu vou orar e eu vou buscar o Teu reino neste momento, porque eu necessito de Ti, eu preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso me aprofundar mais, Senhor, no Seu oceano, eu preciso mergulhar o mais fundo na presença do Espírito Santo, e a gente consegue isso em jejum, em oração. Aqui não está dizendo e nem mandando nós jejuarmos e deixar de comer e beber. O jejum que se abstém apenas do alimento e não do líquido, ele é muito válido. Também como o jejum, que alguns jejuam e se abstêm tanto do líquido quanto do sólido também. Cada um tem o seu propósito e cada um conhece também os seus limites. Porque o jejum, ele não nos ensina, a palavra de Deus não nos ensina a jejuar para nós ficarmos desfalecidos. A palavra de Deus ensina isso. Não te mostre contrito, desfalecido quando estiver jejuando, para que você não se fique gloriando nisso. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque tem gente que é assim, ele começa a jejuar, aí ele vai na casa do irmão, aí o irmão fala assim: ô meu irmão, a paz do Senhor, entra aí, você quer um café? Não, eu estou de jejum. Ô irmão, o senhor não quer uma maçã, uma fruta? Eu estou de jejum. Não é isso. Se você sabe que você está em jejum, evite algumas situações. As pessoas não precisam saber disso. É algo seu com Deus. É a mesma coisa quando você fecha a porta do seu quarto, no secreto, ora, e é só você e Deus. Aquilo que é feito no secreto, Deus reconhece em público. Aquilo que você faz e ninguém sabe, que você se consagra a Deus, Ele te honrará em público. Marlon, eu creio que muitas pessoas dessa igreja, quando sobem aqui para louvar e ministrar, elas são usadas por Deus porque elas se consagram, elas buscam. Elas sabem qual é o seu chamado. Elas dobram o seu joelho em oração, em jejum e falam: Senhor, eu creio que o meu chamado é louvar ao Senhor. Me usa, Senhor. Hoje eu vou tirar um dia dessa semana para jejuar e buscar a Ti. Essa semana eu vou tirar para levantar um pouco mais cedo e orar e buscar ao Senhor em consagração. E neste momento, Pai, fala comigo. Vocês vão ver muitas pessoas subindo aqui sendo usadas por Deus, porque elas fizeram isso, elas buscaram em secreto e Deus honrou aqui em cima. Porque Paulo, ele foi muito honrado por Deus, porque ele já começou assim. Deus começou transformando ele. Deus começou moldando e lapidando ele. A seguir, no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E eis que ele está em oração neste momento. Olha só como você ficar com seus olhos carnais por um momento fechado é importante.
O que Deus mandou, o que Cristo mandou Saulo fazer? Levanta-te e vai para Damasco, que lá eu vou te dizer o que você deve fazer. Deus não mandou ele orar, mas ele sabia pelas Escrituras que para buscar a Deus ele precisava de oração. Antes mesmo de Deus ordená-lo, ele já sabia qual era a obrigação dele. Porque se ele ouviu de Deus, e Deus disse, vai que eu vou falar o que você tem que fazer, Paulo já entendeu que uma obra Deus tinha para a vida dele. E eu tenho uma coisa para te falar, Deus tem uma obra na vida de cada um de vocês que estão aqui também. Antes mesmo de Deus te ordenar, antes mesmo do pastor Tiago ou seus líderes pedirem para vocês orarem, jejuarem, buscar a Deus, faça isso, antecipe-se. Busque intimidade com Deus, assim você vai ser cada vez mais usado. Isso é para a glória de Deus. Isso é ensinamento que nós vamos passar para outras pessoas. Olha aquelas crianças ali no fundo. Hoje talvez elas não prestem muita atenção, mas elas observam. Teve uma ministração que eu ouvi do pastor Dave Leonardo, talvez vocês já devem ter ouvido também, e ele disse que ele estava num voo. Vou contar mais ou menos como é que foi. E ele sentou no avião e ele estava conversando com outro pastor. E esse pastor falou para ele que o filho dele falou que ia fazer um jejum, mas era um jejum de Ramatã. E o pai dele falou, filho, você não pode fazer esse jejum. Esse jejum não é da nossa religião. Esse jejum não é da nossa doutrina. Sabe que o filho dele falou? Falou assim, pai, você não jejua. Quem é você para falar de jejum para mim? O meu amigo e o pai dele jejuam. Por isso que eu vou jejuar com eles. Sabe o que o pai dele fez? Chegou na casa dele, entrou no quarto, orou a Deus e escreveu um livro, 21 dias no secreto com Deus. Ele foi dar o exemplo para o filho dele. Às vezes a gente acha que nós não estamos sendo observados, mas nós estamos. As pessoas lá fora, elas ficam de olho no que nós publicamos em nossas redes sociais. Elas ficam de olho das maneiras como nós nos vestimos. Elas ficam de olho na maneira como nós conversamos. E isso reflete muito no cristianismo. Muitas pessoas hoje não dão valor no cristianismo porque muitas pessoas depravaram a obra de Deus, blasfemaram com a palavra de Cristo. E é por isso que hoje está sendo tão difícil o convencer do Espírito Santo na vida das pessoas. As pessoas fecham seu coração. Muitas não querem saber, mas a nossa missão é sempre continuar, porque há o quebrantamento. Há o quebrantamento do Espírito Santo, o coração contrito, e ele se rende aos pés de Cristo. Vamos a seguir. E estava em oração neste momento, versículo 12. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima, ele impõe as mãos para que volte a enxergar. De novo, olha a intimidade com Cristo. Olha Deus já se revelando para Paulo. Olha Cristo dando revelação já para Paulo. Cristo já havia revelado para Paulo, aqui está dizendo, que iria um homem chamado Ananias lá colocar as mãos sobre ele e os seus olhos iriam se abrir. Olha a intimidade que a gente precisa buscar para exercer o chamado de Cristo para as nossas vidas. Olha a maneira como Deus fala. E se alguém falar para você um dia que Deus não fala, Deus fala. De alguma maneira você vai ouvir Deus falar contigo. Eu não sei se vai ser por sonhos, eu não sei se vai ser por visões, eu não sei se você vai ouvir um som de um trovão, eu não sei se você vai ser arrebatado ao terceiro céu como foi Paulo, eu não sei, mas Deus vai falar com você de alguma maneira. Seja você na presença dele ou você caindo. Porque mesmo você caindo, Deus fala com você. De alguma maneira ele vai tentar abrir os seus olhos. Você só não vai enxergar se não quiser. Então, sempre guarde isso. Deus fala
com o seu povo. E nós precisamos estar de ouvidos abertos para entender o que Deus fala. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha mais uma vez como a palavra de Deus, ela é mais do que magnífica, ela é mais do que espetacular, e nós nunca vamos encontrar palavras para dizer quão grande é a palavra de Deus. Ananias diz aqui no verso 13, que ele ouviu muitos rumores que Saulo queria matar o povo. E no verso 14 ele diz: e ele chegou aqui com a autoridade dos chefes, sacerdotes, para prender aquele que invocar o seu nome. Ananias não estava de todo errado em dizer isso. De início, o propósito de Saulo para ir até lá era isso: acabar com todos que invocassem o nome de Cristo, o nome de Deus. Mas, a partir do momento que Paulo teve um encontro com Deus, essa história mudou um pouco o contexto. Paulo não estava mais indo sobre a autoridade de homens, ele estava indo sobre a autoridade de Deus. Foi Deus que disse: levanta e entra na cidade. Deus não deixou Paulo entrar na cidade sem antes falar com ele. Deus não vai deixar você sozinho. Ele vai te colocar para fazer algo, ele vai falar contigo e ele vai te usar. É lindo isso. É como muda a situação da história. Ananias está dizendo: Senhor, eu tenho medo, ele vai me matar. E Deus está dizendo: vai lá. Senhor, mas ele veio com a autoridade de homens. Mas agora ele está sob a autoridade do Espírito Santo. Você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, vocês estão sob a autoridade de Deus. Deus coloca as mãos protetoras em cima de cada um de vocês, em cima da sua casa, em cima dos seus familiares, em cima daqueles seus familiares até mesmo que não são convertidos. E Deus cuida muito. Eu quero abrir um parênteses para falar um breve testemunho. Lá em Igaratá, eu ministro dando aula na escola dominical também. E lá estava sendo antes classes divididas, cada departamento tinha sua classe, mas agora estão todos reunidos. Eu voltei, eu cresci na igreja, me desviei, fui para o caminho errado, voltei para a igreja, dei PT na minha moto, fui de muleta, voltei para a igreja praticamente, literalmente quebrado. Me converti, é assim mesmo, irmã. Se não vai por bem, vai por mal. E parece, a minha esposa até brinca comigo: Felipe, você parece aquela parábola da ovelha perdida, que o pastor vai lá, quebra a perninha dela, traz para dentro da igreja, cuida e depois põe de volta no rebanho. E Deus faz isso. E desde que eu voltei para a igreja, o meu pai não era convertido. Orei 1 ano e meio pela libertação do meu pai. 1 ano e meio orando e buscando. Não somente eu, mas eu, a minha irmã, o meu cunhado, o meu sobrinho, de 6 anos também. E a gente buscava pela conversão dele. E eu tinha o costume de convidar o meu pai para ir na igreja quando era congresso. Que vem aqueles pregador do manto, que sai profetizando, o fogo cai, a igreja fica em glória. E toda vez
eu ficava desapontado porque meu pai não aceitava Jesus. E eu dei a aula de número 12, se eu não me engano, da lição da revista anterior sobre oração. E o meu pai estava lá. E foi em uma aula da EBD, um domingo de manhã, eu ministrando sobre oração, que o meu pai aceitou Jesus. Um culto de Santa Ceia. Não foi preciso eu fazer o apelo. A partir do momento que eu terminei a minha ministração, eu desci do púlpito, o meu pai veio do meio da igreja em minha direção, me abraçou e falou: filho, eu te amo, Jesus cuide de você e eu quero também aceitar a Cristo. Olha só o tamanho do poder da oração. Olha o poder que Deus te dá e autoridade para você ganhar os seus familiares, para ganhar os seus entes queridos, os seus vizinhos, seus amigos, patrão, funcionários. Todos têm direito de conhecer a Cristo. Todos devem ouvir a palavra de Deus. E eu conto isso não para minha glória, não porque eu estava ministrando, mas é porque foi algo que encheu meu coração. Sabe aquele momento que Deus fala: filho, você me buscou, eu vou te honrar um pouquinho. Eu nunca me senti com tamanha alegria em meu coração, como aquele dia. A minha esposa viu, eu cheguei na minha casa, jovem, eu caí de joelhos na minha cozinha, eu não conseguia levantar de tanto que eu chorava. Então, meus irmãos, todos nós temos chamados. Todos nós temos a missão de pregar o Evangelho. Nós temos a obrigação de salvar almas. Nós temos a obrigação de lutar por almas. A nossa função é saquear o inferno nossa, encher o céu de jovens, de irmãos, de irmãs, de crianças, de adolescentes. A nossa missão é saquear o inferno e povoar o céu. E Deus nos deu autoridade e unção para fazer isso. Mas tudo tem um preparo, tudo tem um comecinho. Vamos adiante para eu encerrar. Porém o Senhor lhe ordenou: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios, dos seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Está difícil, irmão? Está difícil, minha irmã? É Deus mostrando o quanto vale padecer pelo nome dele. O quanto vale. A palavra de Deus diz que os fariseus, eles se gloriavam pelo que eles faziam. E Jesus falou: o galardão deles, eles já ganharam. Eles buscaram o galardão aqui na terra, já receberam. Agora você, que não se gloria em ti, mas se gloria em Cristo, seu galardão está lá em cima guardado. O seu galardão está lá em cima para você receber. Está difícil? Continua. Está doendo? Continua. Está sozinho? Busque pessoas para te ajudar. Está sofrendo? Busque pessoas para caminhar contigo. Não é bom que um ande só, é melhor dois, ou até mais. Sempre que eu posso, eu ando com 2, 3. Experientes do que eu. E agora eu estou passando para eles, porque eles farão o mesmo. Olha Paulo e Timóteo, Paulo e Tito. Foi a mesma coisa. Tudo que Paulo aprendeu, ele passou, ele discipulou. A igreja hoje está um pouco carente de discipulado. É preciso discipular pessoas, discipular vidas. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, meu irmão Saulo, você queria me matar, você queria acabar com a minha vida, porque eu invoco o nome de Deus, mas agora você é meu irmão, eu tenho comunhão contigo, irmão. Lembra-se da Santa Ceia? Irmão, eu tenho comunhão contigo. Eu te amo em Cristo Jesus. Meu irmão, vamos pregar junto o Evangelho. Vamos gloriar o nome de Deus nessa terra. Vamos glorificar o Altíssimo. Vamos, meu irmão.
Vamos, meus irmãos. Aleluias. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Aqui eu encerro, irmãos. Seja pleno do Espírito Santo. Seja pleno da virtude de Deus. Seja pleno do poder que Deus impôs sobre a sua vida, que Deus impôs sobre o seu chamado. Em Lucas 4, a palavra de Deus diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Ficou 40 dias jejuando também, não foi? 40 dias jejuando e orando. É consagração também, não é? E sabe como é que ele saiu de lá? Se você ler após, ele entrou cheio do Espírito Santo. Mas ele saiu com a unção dele derramando em todos os que estavam à sua volta. Toda vez que você se consagrar diante de Deus, você vai entrar na presença de Deus se consagrando com o Espírito Santo. Mas quando você sair, quando você subir aqui, quando você pregar a palavra de Deus para alguém, você vai estar transbordando a virtude que o Espírito Santo colocou sobre a sua vida, na vida de outras pessoas. A virtude que o Espírito Santo colocou na sua vida, você vai usar para salvar outras pessoas. É isso que Deus faz em nossas vidas. Não somos merecedores. Não merecemos 1% disso. Pobres, pecadores, miseráveis. Mas Ele nos amou antes de nós amarmos a Ele. Ele nos resgatou antes de nós o conhecermos plenamente. Amados, fique com essa palavra em seu coração. Creia que Deus vai te usar. Creia que Deus tem um chamado para a vida de cada um de vocês. Desde o mais jovem até o mais velho. Eu gosto muito de falar isso. Às vezes, tem irmãos velhos de igreja que não dão mais ouvidos a Deus. Deus não se comunica muito mais com ele. Aí sabe o que Deus faz? Ele pega o Samuel e levanta. Ore pelos adolescentes e crianças da nossa igreja. O diabo quer ceifar vidas. O diabo, ele quer acabar com a estrutura das famílias. E ele está começando de baixo já. Muitas coisas nós vemos que o inimigo está infiltrando em ensinos. Por que o inimigo achou essa estratégia? Porque ao momento em que os pais deixam seus filhos na escola, e lá eles não conseguem ver o que os professores estão ensinando. Orem pelas crianças quando elas vão para a escola. Peça para que Deus coloque discernimento sobre a vida de cada um dos professores. E assim eu agradeço a oportunidade. Irmão Marlon, Deus te abençoe. Igreja, Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo esteja sempre sobre essa casa. Estejam sempre em oração por mim, por minha família. Amém.